toda a mentira do diabo. O diabo, ele sempre vai falar e vai nos levar a acreditar que Deus não responde a nossa oração, que Deus não nos ouve. E aí isso é um problema, porque nós achamos que Deus não quer nos abençoar, porque talvez você ora e a oração não é respondida, você já pediu e não está acontecendo. Mas é mentira do diabo. Hoje na nova aliança, a Bíblia diz que está muito mais fácil do Pai nos abençoar do que na velha aliança. Na velha aliança, antigamente, o sangue do animal tinha que ser derramado para que os irmãos pudessem ter acesso ao Senhor, e eles pudessem então, a oração deles pudesse ser respondida através do sangue de animal. E Deus respondia no Velho Testamento dessa forma. O sangue do animal era imolado, derramado ali, era feito o holocausto, e aí então ele tinha livre acesso a orar ao Pai. E mesmo assim o Senhor respondia a oração dele. E na nova aliança, o sangue de Jesus já foi derramado na cruz. Diga amém. Na nova aliança, a Bíblia diz então que ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, nos purificou de todo o pecado, mas também ressuscitou e nos deu vida abundante. Então, se na velha aliança Deus ouvia os filhos, quanto mais na nova. Diga, na nova aliança, a minha oração, ela é ouvida e também vai ser respondida. Diga amém. Então o sangue, ele então nos capacita para ser abençoado. Mas o diabo trabalha o tempo inteiro falando, não, mas você tem que estar qualificado, você tem que ser um jovem que precisa cumprir os mandamentos, obedecer a lei, você precisa andar certinho, você precisa comportar bem. Mas essa é a artimanha do diabo, nos levar para a condenação, nos levar para a lei. E na lei ninguém pode cumprir nenhum mandamento se não for o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos qualificou. Diga, o Senhor Jesus me qualificou. Para quê, pastor? Por que ele me qualifica? Para entrar na posse da herança. Deus tem herança para mim e para você, e Ele já nos qualificou em Cristo Jesus para receber a herança. Diga amém. Então, eu acredito muito nessa palavra, de que o Senhor nos ouve. Eu acredito que Deus está ouvindo a nossa oração, mas não significa que Ele ouve e amanhã vai acontecer a resposta. Seria bom assim, não seria? Você fala, amanhã vai acontecer, eu vou pedir tudo hoje. É verdade ou não é? Fala a verdade. Fala para o meu irmão, mas não é assim. A oração é ouvida, mas o tempo da manifestação da oração respondida não é rápido, não é eminente, não é assim tão do jeito que você queria, porque não é assim que Deus trabalha. Porque se Deus trabalhasse assim, nós teríamos um bando de cristão, tudo mimado. O pai, você pediu, o pai deu rapidamente. Você sabe, você que é casado, talvez você não tenha filho, ou você que tem, se você fizer tudo que o seu filho pedir, o dia que você fala não para ele, você tem um problema. Lá minha filha, quando ela era mais nova, eu falava para ela, filha, tem a mesma alegria de ouvir o não quando você tem um sim. Ela não entendia, não, mas eu quero isso. E quando eu falava não, vou te dar, vai acontecer, dava pulo de alegria. Mas quando eu falava não vai ter, não vou fazer, aí morria. Mas eu estava ensinando um princípio, a aprender a ouvir o não com a mesma motivação, porque o não vai fortalecer, o não vai nos colocar na posição de espera, de paciência. Então as orações, para ela ser respondida, existe uma maneira, uma manifestação dela, vai demorar algum momento ainda. Vou dar um exemplo da palavra de Deus, projeta para mim Daniel 10, verso 11. Ele disse, Daniel, você é muito amado. Isso aqui já é poderoso, né? O anjo do Senhor aqui aparece e fala para ele, olha, você é muito amado. Para mim já estava bom essa aqui, já alguém falar comigo assim, sim ou não? Pensa aqui que agora não é Daniel, é você. Fala agora o seu nome. Fulano, você é muito amado. Você vai ficar feliz, nossa, a notícia vai ser boa. Aí ele fala, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Fala para o irmão assim, não tenha medo. Fala o nome da pessoa agora, não tenha medo. Olha só a palavra do Senhor, presta bem atenção. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Meu amigo, desde o primeiro momento, foram ouvidas as palavras. E eu vim em resposta a elas.
Então, o Senhor ouviu a oração e enviou o anjo para responder a oração. Olha que poderoso. Verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então demorou 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Você vê essa história, você já conhece. Daniel então estava clamando ao Senhor para que ele pudesse intervir, para ajudar ele ali a romper, avançar. Mas no meio desse processo, rapidamente o Senhor já respondeu e enviou um anjo para agir na vida dele, para trazer a mensagem, a resposta. Mas demorou 21 dias, porque o inimigo estava ali resistindo o anjo para que ele não pudesse entregar a mensagem, não pudesse responder a oração. Estão comigo aqui? Tem outro exemplo também, quando o povo estava no deserto. Lembra, a gente já falou aqui vários dias, né, sobre o povo de Israel no deserto. Teve um momento que eles estavam no deserto reclamando, murmurando, diz a palavra. E aí a Bíblia diz que vieram cobras abrasadoras no meio deles, começaram a matar o povo. E aí o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, eles oraram, pediram: Senhor, remove as cobras, tira esses animais aqui. Aí o Senhor, interessante, que mandou Moisés fazer uma serpente. E aí essa serpente, na ponta dela, colocou ali uma haste. E aí qualquer pessoa que olhava para essa serpente, na haste assim, olhava, tinha a cabeça ali de uma serpente, essas pessoas seriam curadas. O que é interessante aqui? O povo de Israel orou para que tirassem as cobras. Deus respondeu a oração, mas não tirou as cobras. Ele resolveu o problema e o povo não morreu mais, foi curado. Isso é um princípio. Às vezes você está pedindo para Deus remover uma coisa. Talvez você está clamando: Senhor, tira isso. Senhor, eu não quero isso. Talvez você está vivendo assim, mas Deus não vai tirar. Ele vai responder a sua oração. Ele está te ouvindo, mas nunca vai ser do jeito que você quer. Entende? As cobras estavam ali ainda. Elas ficaram ali, mas Deus trouxe livramento. Deus trouxe cura para eles. Diga amém. Então é importante a gente perceber. É importante a gente crer que Deus vai ouvir a nossa oração e vai responder. Mas o momento, irmãos, que eu queria compartilhar aqui hoje, é que nós devemos viver consciente de Cristo. Em todo momento a gente está consciente das nossas falhas, consciente dos nossos erros, consciente da condenação, consciente do inimigo, olhando para a obra do diabo, olhando para quem está resistindo, e nós esquecemos de onde nós estamos. Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo Jesus, diga amém. E aí eu preciso viver com essa consciência de que eu estou nele. Mas o tempo inteiro a gente é voltado a olhar para o inimigo, olhar para a circunstância. Todos nós precisamos fazer o seguinte: tomar a armadura do Espírito, andar em fé. Esse tempo que nós estamos vivendo é a batalha da fé. A gente conversa com os irmãos, a gente percebe o ataque na mente, a crise, a condenação, mas é a batalha mais importante, a batalha invisível, a batalha da fé. Quando você estiver sendo vencido pelo inimigo, toma a armadura do Espírito. Diga amém. Essa é a promessa do Senhor. Quando eu estou com a armadura do Espírito, a Bíblia fala que eu tenho o escudo da fé. E o escudo da fé, ele é uma arma, Fábio, que quando o diabo joga os dardos inflamados, quando eu creio, o escudo da fé é ativado, e aí esse dardo inflamado da dúvida, do medo, da condenação, o escudo da fé me protege. Me tira da ação do inferno, mas me coloca em posição de conquista, de vitória, porque eu estou crendo. Diga amém, querido. Diga: o escudo da fé é para destruir toda seta do diabo contra a minha vida. Então você precisa ser um jovem que tem a postura de fé. Nós precisamos ser a geração que crê, meu irmão. Presta bem atenção. Vamos nos levantar nesses dias com esse espírito. Diga amém. O espírito da fé. Sabe, eu tenho aprendido sobre a graça. Eu vou abrir o parênteses aqui, não está na palavra, só abrir aqui, depois eu fecho. Mas teve um tempo na minha vida que eu não acreditava que eu tinha favor de Deus. Eu achava que não tinha. Na verdade, eu via que não tinha, né? Estava vendo, não tem, nada acontece, não tem poder de Deus, parece que é muito difícil. Eu estava já assim, desanimado mesmo. Eu falei: Senhor, eu não tenho nem o favor, eu não tenho. Eu não tenho nem condição de crer, parece que eu estou crendo, mas o diabo está roubando. Fiquei muito tempo assim, achando que não tinha favor. Colocava a mão, o negócio estava errado. Falava, não acontecia. Pedia, a resposta não vinha. Eu falei: está feia a coisa.
céu de bronze, o negócio está horrível. E o Senhor foi ministrando no meu coração para andar em fé, para crer na palavra, para desfrutar dele, para olhar para ele, para de olhar para as pessoas ou para o cenário. E aí quando eu entendi isso, eu comecei a perseverar, crendo mesmo na dificuldade, crendo, olhando o Senhor, na presença do Senhor. E aí tem uma coisa que eu queria compartilhar com você, que Deus falou comigo. Estava dando aula essa semana no Maturidade. Ele está falando sobre o reino e a recompensa. Lá tem um versículo que fala, eu não lembro agora onde está, mas lá resumidamente fala assim, quando você estiver ali orando, eu não lembro, você vai lembrar agora, eu não lembro o versículo. Mas a Bíblia fala que o Senhor pede para que a gente entre no quarto. Lembra disso? Fecha a porta, é verdade ou não? E aí a Bíblia fala assim, o teu pai que te vê no secreto, ele vai fazer o quê? Te recompensar. A chave para mim foi o seguinte, o pai mandou entrar no quarto, mas não mandou falar. Ele mandou entrar no quarto porque ele queria me ver. Falei, cara, que louco, ele só quer ver. Às vezes nós entramos no quarto, Senhor, tenha misericórdia, Deus me livra do mal, Senhor, me abençoa. Beleza. Mas só de você entrar no quarto e ficar ali parado, o Senhor já está te vendo. Então Ele sabe quem é você, Ele sabe da sua necessidade, mas nós precisamos estar na presença. Às vezes eu não tenho nem o que falar em casa, às vezes eu não consigo orar, tenho ali uma resistência, um ataque na mente. Eu simplesmente fecho a porta, ou então eu coloco um louvor e fico ali, ouvindo o louvor. Eu percebo o Senhor trazendo favor, paz. Sabe, eu queria falar isso para você, talvez alguém está assim aqui hoje, achando que não tem jeito, achando que o pai não ouve, achando que precisa fazer muita coisa para ele te ouvir. Não, só entra no quarto, fecha a porta, ele vai te ver e vai te abençoar, recompensar, né? Mais do que abençoar, recompensa, eu acredito que é sobre o galardão, 1000 anos de recompensa, reinando em vida, diga amém. Só o vencedor vai reinar, tem um vencedor aí? Olha para esse irmão, tem vencedor aí não? O vencedor é aquele que vai conquistar o reino de Deus, esse vai ter recompensa. Fecha o parênteses aqui, vamos voltar então. Eu quero desafiar a gente tem vários desafios agora, né? Um deles é a gente multiplicar, crescer, avançar esse culto, lotar novamente. Você crê ou não? Nós vamos encher, não por causa do número, mas por causa que Deus vai nos dar vidas. Nós vamos salvar essa geração, vamos ganhar jovens solteiros, jovens casados, famílias serão alcançadas, o evangelho será pregado, você será instrumento da mão de Deus. Mas nós vamos avançar, mas para avançar precisamos ter uma postura de fé. Amém, irmãos? Então eu vou te falar, nós precisamos estar permanentes na fé, perseverar em fé. O Senhor vai responder a sua oração, vai acontecer. Você crê ou não? Quero compartilhar então rapidamente aqui alguns pontos, se der tempo. Projeta para mim o primeiro ponto. A aprovação aumenta o seu valor para Deus. Fala para o irmão assim, provação vai aumentar o seu valor para Deus. Tiago capítulo 1 verso 2, olha o que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Isso aqui é forte, hein? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui é um texto muito poderoso, só que é muito difícil. Por quê? Você já passou por luta? Quem está passando por luta assim, sincero, levanta a mão. Cara, vamos ser francos. A gente passa por luta, privação, tribulação. Vai me falar que você tem alegria disso? Não tem nada. Você quer chorar, morrer, abrir a garganta, fugir. Mas o texto fala que considere motivos de grande alegria o fato de passar por provação. Nem um amém, mano, me perdeu agora, hein? E é interessante, a gente enfrenta uma lombadinha de problema. Eu vou desistir, eu vou chorar, eu vou desistir, eu vou abrir mão. Nós não temos alegria. Eu, às vezes, quando eu estou passando por uma luta, eu falo, meu Deus, será que eu tenho que dar risada agora ou chorar? Porque a gente está acostumado a só ver problema. Mas a palavra está falando, considere motivos de grande alegria. E quando vem várias lutas assim, uma atrás da outra, já aconteceu com você? Vem um probleminha, você fala, não, isso aqui eu vou vencer, vou continuar. Aí vem outro. Eu falo, meu Deus, não vai parar não. Porque com um a gente não tem alegria, com vários então.
Mas eu quero te declarar na sua vida, suas finanças vai acontecer. Vai ter recurso multiplicado. Se você está doente, vai ter saúde, vai ter vida. Se você quer casar, Deus vai te dar um homem ou mulher de Deus. Se você é casado, a sua família vai crescer, vai prosperar. Mas vai vir tribulação. Dá a mesma alegria agora, dá o mesmo amém agora. Vai vir luta, vai vir problema, mas permaneça. Fica firme. Fica firme. Amém, irmãos? Eu queria que a gente entendesse isso. Eu quero desafiar você, eu entro nessa. Ficar alegre no meio da luta. Feliz no meio do problema. Aí tem gente que fala assim, pastor, você não sabe, o meu casamento é um problema. Meu marido, minha esposa, como é que eu vou ficar feliz com uma luta dessa? Entendeu nada? Vai pro curso aqui dos casados. Mas você acha que o problema é as pessoas, não é? É o diabo por detrás, impedindo você de romper, de avançar. Mas aí o texto também fala, presta bem atenção, o texto também fala que a prova é para a gente ter paciência, ser perseverante. Oh, mas como é que você faz isso? Você está passando pela prova, tendo paciência, perseverante? Você está com raiva? Ou você quer desistir? Ou você canta lá, aquela musiquinha gospel? Não, eu vou passando... Quem me viu passar na prova e não me ajudou, miserável, vocês vão ver agora. Porque a gente quer culpar alguém pela prova. E vai ter sabor de mel, a vingança. Isso não é de Deus, meu irmão. Mas às vezes nós andamos assim, vai ter sabor de mel, vitória. Miserável, você não vai ter não, eu vou. Tenha em mente. Olha para cá, todas as provas, testes que vão acontecer, não vêm de Deus. Tem irmão que fala assim, não, sofri um acidente. E aí eu fiquei internado, cheguei lá, eu encontrei alguém lá no longe, eu fiquei internado, eu preguei a palavra, ele converteu. Aleluia. Agora eu entendi, Deus fez o acidente acontecer para me pregar a palavra. Ô Fábio, me ajuda a te ajudar? Não é assim, Deus não faz assim, Deus não castiga alguém para você salvar outro. Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, estão segundo o seu propósito. Deus não enviou o acidente, mas o diabo colocou o acidente, mas ele colocou o acidente, Deus fez com que tudo cooperasse para o bem, para que alguém fosse salvo. Essa é a revelação. A gente fala, foi Deus que trouxe o castigo da batida do carro. Problema financeiro, enfermidade, crise, foi Deus que mandou. Está amarrado no nome de Jesus. Foi o diabo. Foi o derrotado Satanás. Estão comigo aqui. Fala para o irmão assim, mesmo que o diabo não vai te atacar, Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Mas fala para o irmão, não foi Deus que mandou o castigo. Não foi Deus que mandou o teste. Não foi Deus que mandou o problema. Quando estão comigo, diga amém. Você entende isso aqui ou não? Mas eu creio também que a nossa fé vai ser testada. Nós vamos ser testados na fé. Mas só que a fé é para ser, o teste é para provar. Para ser um jovem perseverante, crer na palavra, permanecer crendo. Mas se você fica duvidando, se você acha que Deus não pode cumprir, se você acha que Deus não vai fazer, você já perdeu a fé faz tempo. Tem alguém aqui ou não? Então quando você passar pela tribulação, vai vir um aí daqui a pouco. Aprende a perseverar. Vai vir uma luta, já fica preparado, eu vou responder nessa luta aqui agora. O jovem que ele entendeu que ele tem uma identidade em Cristo, que ele anda pela fé, quando ele vê uma crise, ele vai falar assim, Deus tem algo muito grande para fazer, porque essa crise o diabo está se levantando, mas o meu Deus é maior, eu vou viver algo extraordinário, se prepara para isso. Mas aí, irmão, não tem essa mentalidade de derrotado. Não anda com a cabeça baixa assim, achando que você é um pobre, miserável pecador. Você não é, você é filho do Deus Altíssimo, segundo a palavra de Deus. Você está passando por lutas, Deus vai agir. Vai passar por crise, Deus está trabalhando a nosso favor. Mas tudo é para a gente ser aprovado. Fala para o irmão, você vai ser aprovado. Fala para ele, você vai romper, você vai crescer. Deus já deu a vitória. O Senhor Jesus já morreu na cruz e ressuscitou para fazer com que você cresça, avance, prospere. Amém, irmãos? Sabe, eu trabalhei no material para construção. E lá a gente vendia barras de ferro, 3/8, 5/16, eu aprendi a vender. E as barras são caras, muito caras.
Mas eu descobri que às vezes as pessoas pegam esse ferro, em vez de comprar uma barra que é 12 metros, eles vendem em pedacinhos e vendem assim, coisas pequenas para ter mais lucro. Eu descobri também que para fazer um relógio, precisa pegar algum tipo de ferro, algum tipo de metal e diminuir ele. Deixar pequeno, até fazer as micro peças do relógio. Mas essas peças eram grandes. Mas quando você vai ver um Rolex, por exemplo, que é muito caro, a peça do Rolex foi um ferro grande que era caro, mas só que quando cortou e ficou pequenininho, o valor do Rolex aumentou muito. Não é verdade? Um pedaço de ferrinho assim, muito caro. Quem gosta de relógio? Eu também não sei, né? Para que relógio? Estou vendo no celular aqui, tem. Não, depois eu explico, deixa para cá, volta para cá. Mas por que eu estou falando essa questão do relógio? Quanto mais é pequeno ali o material, mais tem valor. Eu vou dizer para você, presta atenção, o seu valor diante de Deus só cresce. Você pode ser pequeno, você acha que você não vale nada, mas Deus, quanto menor você é, mais você tem valor, mais Ele vai te elevar, mais Ele vai te promover. Mas tem que se alegrar na tribulação. Se alegra. Vamos celebrar no dia da crise. Ei, pastor, é hoje que o pau está quebrando, hein? Vamos! Igual sábio, pedir oração. Amém, irmãos? Segunda coisa, vamos lá. O Deus de toda graça nos aperfeiçoa na tribulação. Diga comigo, o Deus de toda graça nos aperfeiçoa na tribulação. Vamos ver a base, 1 de Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, nos chamou a sua eterna glória. Pois, depois de ter sofrido por um pouco. Olha que legal, sofrimento é só um pouco. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, quando o texto fala que o Senhor vai nos aperfeiçoar, significa que vai ter sofrimento. Todo esse ajuste aqui de aperfeiçoar significa que está vindo uma luta ali, um problema, uma crise, uma dificuldade. Mas o alvo de Deus é que isso dure só um pouco. Não é a vida inteira, mas o alvo não é só isso. O Senhor quer fortificar, fundamentar, firmar, aperfeiçoar. Aperfeiçoar aqui fala de mudar o caráter, mudar a maneira de ver, mudar a forma de você enxergar, mudar a sua conduta. É o Senhor quem faz. Então fala comigo, toda tribulação é temporária. Mas fala por irmão assim, as bênçãos virão mesmo na tribulação. Você crê nisso ou não? E aí, como que eu sei disso? Porque precisa de fé. No dia da aprovação, preciso crer que vai acontecer coisas boas. Uma vez eu contei aqui da minha esposa, que ela foi lá para Goiânia, ela levou minha filha, e elas perderam todos os documentos. E eu fui de carro, ela foi de avião. Ela não podia voltar porque perdeu os documentos, e ninguém ia deixar ela viajar com a criança. E aí, elas não conseguiam resolver, eu tive que chegar em casa de carro e esperar mandar a documentação. E aí não tinha dinheiro, o dinheiro que também era para vir, perdeu também, ficou sem R$1. Graças a Deus que eu tinha pagado já o apartamento lá que a gente alugou. Quando ela manda mensagem, eu falei, agora vamos crer que Deus vai agir. E aí, meu irmão, ela fez uma ação, ela saiu lá na rua, foi lá na padaria onde ela comprou o pão de manhã, e pediu ajuda, falou o seguinte, pessoal, eu moro em São Paulo, perdi meu documento aqui, estou com minha filha, eu preciso ir para o aeroporto que eu vou ter um voo daqui a pouco. Ela tinha só R$50 para ir, os caras deram lá uns R$150 para ela chegar lá, já abençoou. Só que chegou lá, a Receita Federal não deixou embarcar. Não vai subir porque, como é que você está sequestrando essa criança aqui? E aí teve que esperar, eu falei, vê se liga para alguém, tinha amigos lá, né, liga lá, vê se consegue falar. Não consegui, mas chegou lá, tinha uns irmãos da igreja, estava esperando o voo. Aí os irmãos falaram o seguinte, vamos abençoar você, toma aqui mais um dinheiro. Toma esse aqui outro também. Não, vamos pagar a alimentação dela. Aí o irmão que ligou, que a gente ligou, ele foi lá. Não, vou buscar ela lá, pode ficar tranquilo, buscou ela lá. O irmão era líder lá na videira, levou ela para uma comunhão na churrascaria. Falei, não, eu estou aqui 12 horas dentro do carro, sofrendo para chegar em casa. A irmã perdeu o documento, foi para a churrascaria, recebeu muito mais dinheiro, ficou lá o tempo inteiro, pegou outro voo. Chegou em casa, tarde da noite, chegou cheio de dinheiro no bolso, feliz, alegre. Eu falei, amanhã tem comunhão em casa, vamos celebrar. E na segunda-feira a gente foi fazer a comunhão com o dinheiro que foi abençoado. O que eu quero te falar com isso? Deus transforma calamidades em bênção.
Entende? Se está acontecendo algum problema, se prepara. Deus vai pegar e vai reverter o cenário para te abençoar. Creia nisso, meu irmão. Deus vai te abençoar. Terceira coisa. A tribulação é apenas por um momento. Fala para o irmão, a tribulação é apenas por um momento. Fala para ele, vai passar. Você crê, não? Olha o que diz a palavra, 2 de Coríntios 4,17, também é poderoso aqui. Olha o que diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nem se compara. A Bíblia fala, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está falando aqui nesse texto, presta bem atenção. Fala de tribulação novamente. Mas tribulação só por um momento. Não vai durar a vida inteira, não vai ser para sempre. Olha que bênção. Fala um amém pelo menos. Já pensou se você é solteiro, perrengue, tribulação a vida inteira? Eu vi um vídeo essa semana, só para compartilhar assim, para quebrar o gelo com você. Eu vi uma irmã crente, cristã, mulher de Deus. Falou, passou aqui luta, dificuldade, viu? Jovem solteiro no frio. Um frio danado em São Paulo, pastor, eu não sei o que acontece, mas ou luta, ou prova, ou tribulação. Nem para ter um varão aqui, para me casar com ele, para passar o frio. Os casados que saibam disso, né? Você que é solteiro, fica só imaginando. Um dia você vai saber. A irmã falou, que tribulação, sofrimento, solteiro, né? Cristão. Olha, meu amigo, essa tribulação vai acabar quando Deus enviar um homem ou mulher de Deus. O frio vai passar e vai vir o fogo do Espírito. Eita glória. Deixa para lá. Né, Danilo? Não se empolga não, irmão. Você que é casado aí, vem devagar. Mas cada tribulação que você enfrenta, qual é a resposta que você dá? A gente dá risada. Mas o dia que só está você e Deus, lá no seu quarto, lá no quarto escuro, o que você dá a resposta? Quando a crise bate mesmo assim, que você fala, meu amigo, não tem ninguém, é só eu e a crise, o que você faz? A Bíblia fala, se você enfrenta e dá resposta em fé, você vai ganhar peso de glória. Foi o que a palavra diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O eterno peso de glória só vem quando eu respondo no meio da crise. Olha para cá, eterno peso de glória. Cada tribulação que você vai enfrentar tem peso de glória se responder em fé. Nenhum amém, meu Deus do céu, Senhor. Traz luz para esses irmãos, meu Pai, abre os olhos, Senhor. A Bíblia fala que Jacó, né, teve 12 filhos, você sabe dessa história? Ele tinha um que era preferido, José. Ele fez lá uma túnica, né, colorida, muito bonita. E aí os irmãos dele falaram assim, miserável, só ama esse, vamos matar esse moleque. Pegaram a túnica e mancharam com sangue de animal e falaram, olha, morreu seu filho amado. José ficou muito ruim, triste, chorou amargamente por muitos anos. E aí de repente passou essa história, nós sabemos então que José foi levantado como autoridade no Egito. Deus o levantou, e é interessante que num dia os irmãos lá, passando fome, necessidade, quem chega lá perto de José? Os miseráveis que queriam matar ele. Não reconheceram quem era José, mas José também não se revelou a ele. Falou assim, espera, é o seguinte, vocês querem alguma coisa aqui? Manda trazer o seu irmão mais novo, eu sei que tem alguém lá, traz ele, Benjamim. E aí Jacó se desesperou, porque Benjamim era o filho mais precioso, depois de José. E aí Jacó, você sabe, Jacó aqui nesse contexto é um homem de Deus. Mesmo homens de Deus se desesperam. Está me ouvindo? E é interessante que ele falou assim, não é possível, mais um problema, vamos matar mais um dos meus filhos. Jacó pensou que as coisas iriam contra ele, mas mal ele sabia que o filho dele estava no trono do Egito, trazendo boas notícias. A Bíblia fala então que ele levou o irmão, depois ele fez ali, se apresentou, conheceu ali, reconheceram ele. Ele manda trazer o pai e cuidou do pai para o resto da vida inteira do pai. Abençoou a família, olha que poderoso. Tem alguém aqui? Quero falar para você sobre isso. Para de ficar se lamentando. Para de ficar reclamando. Ai, só sofrimento, só luta, ai.
Você é um irmão que precisa entender que você precisa andar em fé. Você nem está na cova dos leões, você nem for jogar na fornalha, e você está falando, nossa, tem um cheiro de queimado aqui, isso aqui, o diabo está me queimando. Para de inventar história. A tribulação produz peso de glória para quem crê, não para quem reclama. Está demorando demais, a oração não vai ser respondida, cadê o meu milagre? Para com isso. Você nem foi lançado na fornalha. Você não é nem Jó. Jó perdeu tudo. Mas tem gente que ouviu o irmão falar, nossa, minha vida está igual a de Jó. É mesmo. Jó ganhou tudo em dobro depois. Você está ganhando quanto? Porque a gente só se compara com a tribulação de Jó. Mas Jó ganhou tudo em dobro. Olha que poderoso, fala amém pelo menos. Deus tem isso para nós, mas a mentalidade nossa é muito de reclamar, de culpar as pessoas, de culpar o cenário, mas nunca de crer. Vamos crer, irmãos. Creia que vai chegar coisa grande na sua vida. Creia que essa tribulação vai passar. Vai acontecer, vai vir glória, unção, poder, fruto, conquista. Mas você precisa posicionar. Sabe, José falou que teve um sonho, os irmãos dele riram dele. Ah, esse aqui, doido, sonhando em pobrinho. Ninguém acreditou que ele sonhava, o sonho era de Deus. Depois ele não desistiu, ele era inocente. Depois na prisão também, ele foi revelar o sonho lá, que ninguém conseguia. Também não esqueceram dele lá mais 2 anos. Mas um dia o Senhor lembrou dele. E o Senhor lembrou dele e levou ele a fazer o quê? Revelar os sonhos de quem? Faraó. O que o Faraó fez? Não, esse aqui é um moleque, não sabe de nada não. O Faraó levantou ele como o principal do Egito. Então esse é um princípio. Se eu tenho a interpretação de um sonho, vai abrir acesso que ninguém pode me colocar. Se eu tenho revelação da palavra de Deus, se eu crer que a palavra de Deus é verdade, eu tenho revelação dentro de mim, eu vou ser usado por Deus de uma maneira tão poderosa que eu não vou saber explicar. Se eu tiver conhecimento da vida financeira, de um negócio, de um nicho assim fechado, se eu crer que Deus vai me usar, Ele vai te prosperar, você não vai saber como. Mas precisa crer. Precisa interpretar o que Deus quer te dar. Tem alguém me entendendo aqui hoje ou não? Então vamos parar de reclamar. Vamos parar de culpar as pessoas, nós vamos se levantar em fé. Jovem, radical, livre, precisa andar em fé. Diga amém. Fala para o irmão, o Senhor quer te dar poder para interpretar qualquer coisa, para te usar, para te levantar, para te promover. Entende ou não? Vamos avançar, acho que é o 4º ponto. No meio da tribulação haverá livramento. Fala para o irmão, no meio das lutas vai ter livramento. Você acredita nisso ou não? Quero te provar então, 1 Coríntios 10:13, projeta para nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, olha aqui o texto, presta bem atenção. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Olha que poderoso, de sorte que a possais suportar. Olha a revelação disso aqui. A palavra tentação também significa provação ou teste. Fala comigo, teste. Fala para o irmão, provação. As provações, segundo a palavra de Deus, vêm de quem? Do inimigo, não é de Deus. O acidente não é o inimigo que lançou isso. Mas aí é o seguinte, o Senhor então, Ele faz algo, Ele coloca um limite. Fala comigo assim, Deus trabalha com limite. A Bíblia fala que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, que você não pudesse suportar, não vai vir essa. Toda tribulação então que você está passando, você é capaz de suportar. Diga amém. Pastor, mas como assim? Significa o seguinte, quando você perder as suas forças, você não tem mais força para lutar, aí é o limite. O diabo não pode mais atacar. Ele vai atacar até acabar as forças. Quando acabar as forças, ele não pode mais agir. Tem alguém me entendendo ou não? O diabo não pode mais te atacar quando você está fraco, porque chegou no seu limite. Deus não vai permitir. Está me ouvindo ou não? Isso é muito poderoso. Essa é a primeira promessa. É o limite. O diabo vai atacar e vai tirar suas forças, mas quando acabar a sua força, não pode mais atacar.
É a promessa de Deus, colocou um limite. A segunda promessa é que no meio da luta, no meio da tribulação, vai ter livramento, escape de Deus. Poderoso, hein? Eu fraco, no chão, arrebentado. No final disso, tem livramento, tem escape, tem vitória, tem conquista, tem posição de vitória. Você está aqui comigo? Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver comigo, é com o Senhor. Aleluia. É interessante isso, né? A Bíblia fala que o Senhor vai abrir um mar num lugar que não tem saída. Não tem saída, pastor. Chegou no meu fim. Não tem solução. Não está acontecendo. Eu vou abrir mão, eu quero desistir. Não tem escape, não tem milagre. A primeira promessa aqui é que Deus não permite que você seja provado além da sua força. Mas a segunda promessa é que no meio da luta tem escape e livramento. Tem provisão e livramento, tem conquista, tem vitória. Vai abrir o mar se necessário para que a promessa se cumpra na minha e na sua vida. Pastor, as portas estão fechadas. Deus vai abrir uma porta só para você. Pastor, tem muita luta, crise e problema. Deus vai criar um caminho para você passar por meio das lutas. Eu queria que você se levantasse. Eu quero que a gente se aproprie hoje dessa palavra. Nós vamos, irmãos, viver tudo que o Senhor tem para nós. Nós veremos livramento. Nós veremos um milagre acontecendo. Nós veremos os sinais, prodígios do Senhor manifestos no nosso meio. Mas é necessário se levantar os radicais livres, o povo da fé, aqueles que creem, aqueles que andam perseverando, que em meio à tribulação não vão retroceder, não vão desistir, mas vão avançar. Sabe, se esse é você, eu quero que você libere a sua voz. Comece a orar agora, se apropriando. No meio da tribulação tem livramento, se aproprie. No meio das lutas, no meio das crises, tem provisão, tem favor de Deus. As lutas só são por um momento. O Senhor vai trazer livramento, solução. Quero te falar, o Deus de toda graça vai te aperfeiçoar.